Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ansioso ou ansiosa para saber se você foi bem naquela entrevista de emprego? Mesmo que você esteja em dúvida sobre a sua performance na entrevista com o recrutador, com o profissional do RH, existem alguns indícios, alguns sinais positivos que podem identificar, sinalizar se você mandou bem naquela entrevista de emprego. Eu sou Kátia Coutinho, sou consultora em RH, recrutamento e seleção, analista comportamental e coaching. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, basta dar um clique no link aqui abaixo para que o YouTube possa entender e identificar que esse conteúdo é relevante e possa compartilhar aí com várias outras pessoas. Fica comigo! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Kátia Coutinho. Veja como descobrir se você causou uma boa impressão na entrevista de emprego e se você foi bem na disputa por uma vaga de trabalho. Não é fácil saber se a gente passou ou não naquela tão concorrida entrevista de emprego, mas existem alguns indícios que podem identificar e podem te ajudar a ter essa perspectiva, a ter esse feeling se você foi bem na entrevista de emprego ou não. É muito delicado, às vezes a gente faz uma entrevista de emprego acreditando que foi a pior entrevista da nossa vida. Como também pior do que isso é sair de uma entrevista de emprego acreditando que você foi super bem na entrevista de emprego e que na semana seguinte você já vai estar trabalhando. É uma frustração muito grande, às vezes, a gente não ser aprovado. É claro que não dá para ter certeza que esses indícios conseguem fazer com que você identifique se você teve ou não um bom desempenho. Né? E fazer bonito numa entrevista de emprego não é um bicho de 7 cabeças, basta prática. Um dos indícios que eu gosto bastante é quando, por exemplo, o recrutador solta algumas informações, quando ele compartilha algumas informações, por exemplo, quando e não se. Os recrutadores eles se esforçam muito para manter uma postura muito neutra no processo seletivo e não deixar que as suas emoções fiquem visíveis ao candidato. Mas quando ele gosta de um candidato, quando ele gosta de um determinado perfil, ele acaba aí não conseguindo muito segurar suas emoções. E aí ele acaba compartilhando algumas situações, por exemplo, ele fala algumas situações que, olha, quando você conhecer o gerente da área comercial, por exemplo, quando você conhecer a sua equipe, quando você estiver inserido na sua equipe, ele passa a imaginar você já inserido na empresa, já inserido na equipe. Então, são alguns dos indícios que faz com que você identifique que você está se saindo bem na entrevista de emprego. Um outro indício que também é muito relevante é quando a conversa com o recrutador ela passa a ser mais informal, o recrutador ele passa aí a ter uma postura, vamos dizer, mais relaxada, né, mais relax, e aí a conversa passa a ser de formal para informal. Então parece aí meio que um bate-papo entre o recrutador e o candidato, eles passam aí a parecer, vamos dizer, bons colegas, que aí acabam conversando, tem aí vamos dizer, a gente fala, uma técnica de rapport, né, que aí tem um entrosamento, acabam falando aí um pouco de amenidades durante a entrevista. Isso faz com que você realmente aí identifique que a entrevista está fluindo bem, que se o candidato, se o recrutador, ele está gostando do assunto, está gostando, vamos dizer, da conversa com o candidato, muitas vezes essa conversa ela acaba indo um pouquinho aí do âmbito profissional para o âmbito pessoal, de falar um pouquinho aí das experiências, enfim. Esse é um bom indício, vamos dizer, que você realmente está tendo e teve um bom desempenho na entrevista. Outro indício também é quando o recrutador ele acaba compartilhando muitos detalhes tanto da empresa como dos benefícios, porque ele tá querendo ali meio que te comprar, né, meio que te convencer a vir fazer parte da equipe. Então quando ele acaba aí dando muitos detalhes da empresa, da equipe, ele realmente tá gostando do candidato, ele realmente aí teve uma sintonia aí com o candidato.
Um outro indício também bem relevante é quando estoura o tempo estimado. Então, por exemplo, geralmente o recrutador ele ali agenda uma entrevista com o candidato, aproximadamente aí com 40, 50 minutos. Então, quando a entrevista é um pouco mais demorada do que isso, podem acreditar, é sinal que o recrutador realmente está gostando daquele candidato e ele acredita que dispor de mais tempo pode fazer a diferença, então ele vai acabar dispondo ali de tempo dele, às vezes até atrasando outro processo seletivo, porque realmente ele gostou de conversar com aquele candidato. Bom, pessoal, é isso, são várias dicas, são vários indícios que fazem com que você ali tenha tido ali, acredite que tenha tido um bom êxito, um bom desempenho nas entrevistas de emprego. Então fiquem atentos, então é o que eu sempre falo, se prepare para entrevistas de emprego, enfim, crie uma sinergia com o recrutador, isso faz muita diferença. E quanto o recrutador, ele geralmente aplica uma técnica de raporte, de fazer, e vocês também podem fazer isso, que realmente é olho no olho, seja sincero e seja simpático e demonstre empatia, ok? Pessoal, é isso, sucesso para todos vocês e fiquem atentos aos meus vídeos e toda semana eu vou estar compartilhando aí conteúdos para poder ajudar vocês a ter um bom desempenho e aí se sair bem nas entrevistas de emprego. Um grande abraço, tchau, tchau!